Então, Júlia, nós vamos começar lendo esse texto aí, ó, 1 Pedro 3,15. Olha que interessante o que Pedro fala nesse trecho. Ele diz o seguinte: Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, o que a gente começa a perceber nesse texto aqui e em vários outros da Bíblia que falam pra gente, que falam sobre a apologética. Primeiro, apologética vem do grego apologia, que significa defesa, tá? Então, apologia é uma defesa. Você já ouviu aquela expressão? Ah, fulano faz apologia às drogas. Então, aquilo ali está dizendo que ele faz uma defesa das drogas, entendeu? Que ele faz uma defesa. Apologia vem de defesa, um discurso ordenado para defender alguma coisa. Então, Pedro está falando para a gente ter um discurso ordenado para responder, para defender a fé cristã daqueles que pedem a gente. Mas ele começa falando o seguinte: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes de fazer uma defesa, a gente precisa estar firmados naquela fé. Então, não adianta nada a gente querer defender a fé se a gente não tem Cristo santificado no nosso coração. Então, primeiro é santificar Cristo como Senhor, ou seja, nós só conseguimos defender a fé se a gente se entregar a Cristo de fato como Senhor e Salvador. Entende? E aí Pedro começa falando nesse texto para a gente santificar Cristo no nosso coração como Senhor. Eu estava perguntando a Júlia quando ela entregou o coração dela para Jesus, entendeu? Aquilo que você e o Lucas fizeram naquele dia lá na igreja. E aí depois ele fala, depois de santificar Cristo no seu coração, esteja sempre preparados. Então ele fala de uma disposição da gente estudar. Então nós temos que estar preparados. O que a gente está fazendo aqui é exatamente se preparando para, primeiro, entender a fé, porque a fé não é contrária à razão. Vocês compreendem isso? Ou vocês acham que fé e razão são coisas contrárias? Então, é exatamente isso. A fé não é contrária à razão. A fé, ela excede a razão em vários momentos. Essa é a questão. Então, Deus é um ser totalmente racional. É totalmente racional acreditar que existe uma mente inteligente por trás de todo o universo. Exatamente porque quando a gente vive a nossa vida, a gente vê que certas coisas só podem surgir de inteligência por trás. Né? Quando você pega uma coisa muito simples como uma lapiseira, vocês estão vendo aqui uma lapiseira? Quando a gente pega algo tão simples como uma lapiseira, a gente vê que ela tem uma complexidade tal que se eu começo a desmontar ela tem algumas peças que vão se encaixando e cada uma tem uma função muito específica. Isso aqui parece que é para prender em algum lugar, isso aqui para apertar aqui e sair o grafite. Então, por mais simples que seja algo, essas coisas têm uma complexidade tal que a gente olha e fala assim, não, isso não pode ter surgido do nada. Alguém pensou nisso aqui. Então, o universo é muito mais complexo. A vida, principalmente, é muito mais complexa que uma lapiseira. Então, é totalmente racional acreditar que existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. Então, Deus, ele é racional. A questão é, em vários momentos, ele excede a nossa razão. Nós somos seres finitos, a gente não sabe todas as coisas, nós não somos oniscientes como Deus. Então, em alguns momentos,
Deus, ele excede o nosso entendimento, mas não é irracional, são duas coisas diferentes, entende? Então a gente tem que estar preparado, né? Pedro fala isso aqui, a gente tem que estar preparado para quê? Para responder. Então a palavra grega aqui para responder é apologia, Júlias. E apologia significa defesa, um discurso ordenado. Então Pedro está falando para a gente se preparar para defender a fé a todo aquele que pede para a gente, todo aquele que tem dúvida. Só que primeiro é para a gente, depois é para o outro. Então, independente se tem 5 ou se foi recentemente, como é o caso da Júlia Azevedo, nós temos dúvidas, correto? As dúvidas, elas nunca nos abandonam até o final da nossa vida. E tem dúvida que a gente não vai sanar, porque tem coisas que Deus não revelou, como está lá escrito em Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, as reveladas, porém, pertencem a nós. Então já está escrito isso na Bíblia. Aqui, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então as coisas reveladas existem para que a gente obedeça. Então tem coisas que a gente não vai saber, só quando a gente estiver lá na glória e nós vamos estar diante de Jesus pessoalmente, aí nós vamos poder perguntar a Ele. Então, nenhuma dúvida vai ficar sem resposta. A questão é, algumas vão ser respondidas agora e outras depois. Mas todas vão ser respondidas. Essa é a boa notícia. Mas todos nós temos dúvidas. Então, esse estudo aqui é exatamente para a gente, primeiro, responder para nós, para o nosso coração inquieto, inconstante, que quer, que tem desejo pela verdade. Isso são coisas boas, né? Para que a gente não entre na dúvida que é maléfica. Porque a dúvida benéfica, qual que é a dúvida benéfica? É aquela dúvida que a gente quer descobrir a verdade. Então, quando a gente tem dúvida, independente de qual seja, Deus não tem problema nenhum com isso. Às vezes, alguns líderes religiosos não gostam muito de pessoas que fazem muitas perguntas. Então, isso é muito comum no meio evangélico. Porém, Deus não tem problema com isso. Deus ele não tem problema com as nossas dúvidas honestas, aquelas que a gente quer buscar a verdade. Porém, existe aquela dúvida que é contrária à fé, que é a dúvida por escolha. É aquelas pessoas que escolhem duvidar. Ou seja, é aquela pessoa que ela não está interessada na verdade. Ela só ela só cria falsas dúvidas para ter um argumento contra Deus, porque ela não quer aceitar Deus por causa da dureza do seu coração. Entende a diferença dessa dúvida saudável, da dúvida maléfica, que é uma dúvida, essa sim, é uma dúvida que vai contra a fé. É uma dúvida que quer só duvidar, que quer só desafiar a fé, entende? Então, exatamente. Tem muita gente que não gosta disso. Eu acho isso muito bom exatamente porque mostra que a gente está buscando a verdade, entendeu? E dúvida boba é aquela que fica guardada com a gente. Não existe dúvida boba, né? Por mais simples que seja. E aí Pedro fala então que a gente tem que estar preparado para apresentar um discurso ordenado para defender a fé cristã a todo aquele que pede a razão da esperança que há na gente. E aí ele fala também no versículo 16 da forma de fazer isso. Então, primeiro a gente responde para a gente, para o nosso coração. Depois que isso estiver consolidado no nosso coração, a gente vai estar apto para responder para outras pessoas. E a gente tem que fazer isso de uma forma correta. A gente não defende a fé falando assim, nossa, mas você é burro, você é um idiota, você não sabe nada de Deus, eu vou te ensinar aqui. A pessoa, quando a gente falar uma coisa dessa, por mais que seja verdade as palavras que a gente vai dizer, isso afasta as pessoas. Essa arrogância afasta as pessoas. Então Pedro vai dizer o seguinte, faz isso, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Então a gente tem que fazer com mansidão, não é de qualquer forma. Existe uma forma correta da gente defender a fé.
Fala, Alex, boa noite. Né? Tranquilo, Alex. Então, a gente tem que defender a fé. A gente está no primeiro slide ainda, Alex. A gente tem que defender a fé. A gente está falando desse texto aqui, ó, que Pedro fala para a gente estar preparado para defender a fé. E a gente tem que defender a fé de uma forma que demonstre amor pela outra pessoa. Então não adianta nada. Imagina alguém faz uma pergunta, por mais que seja sincera, eu falo assim, nossa, mas você é burro demais, você não sabe isso até hoje. Ou então a gente fala de uma forma arrogante, não, essa dúvida sua, você está querendo só bagunçar. Enfim, a gente tem que fazer isso com mansidão e mostrar para a pessoa que a gente se importa com ela. Então, por mais que seja algo que vá mexer com as nossas emoções, por exemplo, imagina você está conversando com um ateu e ele fala assim, não, Deus é um... Tem ateus que dizem isso, Deus é um carrasco, é um déspota. Eu odeio esse Deus porque fazer o que ele fez com todo mundo, enviar um dilúvio, por exemplo, matar todas as pessoas, isso é pior que um demônio. Por mais que isso nos ofenda, a gente tem que ter sabedoria e pedir a Deus mansidão para a gente responder essa pessoa. Porque muitas vezes, gente, a pessoa que está, principalmente os ateus, que é o nosso público-alvo aqui, eles estão com ressentimento de Deus. Eles estão com questões emocionais e é muito difícil lidar com isso. Por mais que você apresente uma evidência infalível, a emoção conta muito para o ser humano, entende? Então, por exemplo, imagina a pessoa, recentemente eu conversei com uma pessoa, um parente meu, e ele se abriu comigo e falou assim, olha, e ele é cristão, há muitos anos já. Ele falou o seguinte, eu estou em conflito com Deus, porque ele tirou várias pessoas que eu amava da minha vida de forma muito precoce, e eu não entendo por que ele fez isso, eu estou bravo com ele. Então ele estava falando, no fundo ele sabe que Deus existe, ele me falou isso, não é questão de duvidar da existência de Deus, mas eu simplesmente estou bravo com ele. Então olha só que interessante, a pessoa sabe que Deus existe, ela é cristã há muitos anos, conhece a Bíblia, mas ela está num momento de luto porque ela perdeu pai, mãe, as pessoas mais próximas que discipularam ela na igreja, as referências de homem para ele, o sogro dele, que tinha morrido há pouco tempo, que era uma pessoa muito especial também, eu conheci ele. Então, ele estava emocionalmente abalado. Então, não adianta trazer só a verdade para ele agora. Eu tenho que tentar também tratar as emoções dele, entendem? Então, a emoção é algo muito importante num processo de defesa da fé. A gente não pode negligenciar a emoção das outras pessoas, porque a emoção é muito... Por mais que você tenha intelectualmente a consciência de que Deus existe, se acontece algo ruim com você, é difícil lidar com isso, entende? Então a gente tem que ter essa sabedoria e mostrar para a pessoa, mostrar amor por ela, mostrar que a gente se importa com o que ela está falando, que a gente sente a dor dela e não ser insensível, entendeu? Imagina a pessoa, eu não acredito que Deus existe porque ele matou minha... Como é que ele poderia... Como é que ele existe se minha mãe morreu cedo? Um Deus de amor não faria isso. E aí se você fala assim, nossa, mas você acha que Deus não existe só por causa disso? Deixa de ser bobo, rapaz. Ou seja, você está falando que a morte de alguém que ele ama é uma coisa pequena. Então isso é muita insensibilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que mostrar para a pessoa que a gente entende a dor dela. E se você já passou por isso, você pode até se colocar no lugar dela. Por exemplo, nossa, eu sei a dor que você deve estar sentindo. Eu perdi meu pai ou minha mãe muito cedo também. É uma dor impensável. É uma dor quase insuportável que você deve estar sentindo. Eu compreendo isso. Às vezes, só de você falar isso e não falar mais nada, a pessoa já vai se sentir confortada e ela já vai se abrir, o coração dela vai se abrir para você falar a verdade para ela. Verdades intelectuais ou verdades bíblicas, né? Então, não desconsidere a emoção num processo de defesa da fé. E principalmente na sua caminhada cristã. Então, se em algum momento você ficar bravo com Deus, você quiser questionar Deus, não há problema nenhum nisso. Jó questionou a Deus. Todos os homens de Deus questionaram a Deus em algum momento.
E Deus não matou eles por causa disso, né? Deus, ele é Deus. Se a gente tem paciência com um filho nosso que às vezes está bravo, quem dirá Deus não teria paciência conosco? Então, Deus ele nos ama, então ele quer que a gente seja salvo. Então, tudo que ele puder fazer para que a gente entenda as verdades do evangelho, ele vai fazer, né, de boa vontade. Então, não desconsidere a emoção na sua vida, na sua caminhada cristã e também na defesa da fé cristã para outras pessoas. Então, esse é o texto base assim dessa disciplina chamada apologética, tá, gente? Nós temos que estar preparados para defender a fé cristã. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E a primeira questão que eu queria tratar com vocês, que hoje é muito comum, é a questão do ecumenismo. A gente viu lá na primeira aula a questão do ecumenismo. E aí, olha essa foto que interessante. 2 padres ao lado de 2 cantores evangélicos cantando junto com a Xuxa, né, num programa. Então, é claro que essa foto em si não é um problema. Então, olha aqui que interessante. 2 padres ao lado de 2 cantores evangélicos num programa de uma pessoa que não é cristã. Então, ecumenismo é essa tentativa de diálogo entre religiões diferentes. Então, eu não estou julgando essa foto em si. É claro que aqui pode estar ocorrendo algo muito bom, um ecumenismo saudável. O que é o ecumenismo saudável? É o diálogo. O diálogo é sempre saudável, gente. Seja com pessoas de qualquer visão de mundo, de qualquer cosmovisão, o diálogo é sempre saudável. A questão é outros pontos que eu vou relacionar aqui, que é um problema do ecumenismo e do pluralismo, né? O pluralismo é a ideia de que todas as religiões são verdades. Tá vendo aqui, ó? Todas as religiões. Isso é o pluralismo. Isso é um problema. Então a gente tem que dialogar com todas as religiões, com todas as pessoas de todas as crenças, porém a gente não pode cair na ideia do pluralismo religioso, que é achar que todas são iguais, todas são verdade, todas estão vendo um pedaço de Deus e elas se complementam. Então isso é um raciocínio falso que nós vamos ver aqui por quê, tá bom? Então, o que o pluralismo diz? O pluralismo diz que a verdade religiosa ela é relativa à pessoa, à época, né? Então eles usam até uma analogia. Quem já ouviu essa analogia do elefante aqui, ó? Não? Olha só que interessante. O que o pluralista vai dizer? Deus é igual a esse elefante. E cada uma dessas pessoas são as religiões. Então imagina esse cara aqui, ó. Ele está cego, não está? Ele está vendado, na verdade. A analogia diz o seguinte, essa parábola, né? Ela diz o seguinte: as religiões são como essas pessoas aqui, ó. Elas são cegas e elas estão apalpando uma parte do elefante. Então, essa pessoa aqui, cadê o mouse? Essa pessoa aqui, ó, que está apalpando a tromba do elefante, o que ela vai dizer? Ah, isso é uma cobra. Esta pessoa aqui que está apalpando a parede do elefante, a parede não, a barriga, né, a lateral do elefante, vai dizer o seguinte: não, isso aqui é uma parede. O outro aqui que está apalpando a cauda vai dizer o seguinte: olha, isso aqui é uma cobra fininha. Esse aqui que está apalpando a pata vai dizer: não, isso aqui é um tronco de árvore. Então cada um está apalpando uma parte diferente e ele vai dizer que aquela parte que ele está apalpando é algo. E aí, se a gente olhar de fora, eles estão falando coisas diferentes e contraditórias. Porém, se a gente olha o todo, tá vendo? Ó? Se a gente vê de fora, a gente sabe que eles estão apalpando a mesma coisa, só que partes diferentes da mesma coisa. Então a resposta certa seria: não, isso é um elefante. Só que você está palpando a tromba, você a pata, você o rabo, entenderam? Então esse é o argumento dos pluralistas, tá?
Qual que é o problema disso? Gente, vocês conseguem perceber já algum problema nessa analogia? Vamos botar a cabeça para funcionar aí. De tudo que vocês já viram até hoje, desde as primeiras aulas, o que vocês acham que tem de errado com essa analogia? Isso, exatamente. Não tem como estar todo mundo certo, porque eles estão fazendo afirmações contraditórias, não é isso? Porém, como cada um está apalpando uma parte só da realidade, os pluralistas eles querem dizer o seguinte: nós somos finitos, somos limitados, então a gente não conhece o todo de Deus, a gente só conhece algumas partes. Então, só que você foi no ponto certo, Júlia. O problema dessa analogia é que ela nega a lei da não contradição. E ela tem um problema, é o seguinte, lembra que eu falei na primeira aula? Todas as religiões falam que, por exemplo, falam que Deus é amor, correto? Todas falam que Deus... Todas não, né? Mas a grande maioria das religiões dizem que Deus é amor. Porém, em algum momento elas fazem afirmações que são contrárias. Então lembra que eu dei o exemplo lá no primeira aula? Os cristãos dizem que Deus existe. Aqui, ó. Os ateus dizem que Deus não existe. Aqui são afirmações contraditórias. Essas duas afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e no mesmo sentido. É isso que significa a lei da não contradição. Lei da não contradição, isso aqui é a sigla, Júlia, para a lei da não contradição. É a lei que diz que nenhuma afirmação contrária pode ser, duas afirmações contrárias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então, ou Deus existe ou Deus não existe. Então, ou o teísta está certo por afirmar que existe uma realidade chamada Deus, ou o ateu está certo. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Da mesma forma, se a gente for dar um passo adiante, se Deus existe, né, se a gente for concluir que Deus existe, aí a gente tem que fazer outra pergunta. Só existe um Deus ou vários deuses? Então, ou existe um só Deus ou vários. Então, as religiões monoteístas fazem a afirmação que existe um só Deus. As politeístas dizem que existem vários deuses. Então, uma das duas estão certas, elas não podem estar corretas no mesmo tempo e no mesmo sentido. E aí, se a gente concluir que existe essa realidade, tem uma outra possibilidade de a gente analisar. Ou Deus é a natureza, ou não é a natureza. Então, os panteístas dizem que Deus é tudo, tudo é Deus. Os teístas dizem que não, Deus está fora da natureza, ele criou a natureza. Então, um dos dois está certo. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Aí a gente vai afunilando, né, nas religiões que são mais próximas. Jesus é Deus ou não é Deus? Os cristãos dizem que Jesus é Deus. O próprio Jesus falou isso, né, na verdade. Os muçulmanos e os judeus dizem que Jesus não é Deus. Um dos dois está certo. Então vocês percebem um problema do pluralismo religioso? Eles querem dizer que todo mundo está certo, porém, isso vai negar as leis da lógica, a principal dela que é a lei da não contradição. Ah, mas eu não estou dizendo que você está errado. Eu só estou dizendo que você identificou só uma parte de Deus. Bom, isso é falho porque essas afirmações aqui, ó, são afirmações que estão para além dessas questões particulares. Afirmar que Deus é um ou vários é uma afirmação que tem a ver com um todo. Eu não estou afirmando que Deus por exemplo, eu não estou afirmando que Deus é o Criador. Isso é um atributo de Deus. Nesse atributo, várias religiões podem estar certas ao mesmo tempo. Mas,
em algum momento elas fazem essas afirmações aqui, ó, que não podem ser verdadeiras. Compreendem a diferença entre fazer afirmações que todas podem estar certas e algumas afirmações em que aí exclui a possibilidade de todas estarem certas. Vocês percebem essa diferença? Então, se está claro isso para vocês, quando vocês estiverem conversando com alguém, numa roda, isso é muito comum em rodas de conversa, onde tem muitas pessoas, por exemplo, aí alguém solta assim, por exemplo, às vezes surge o assunto do nada, né? Não, o que você fez lá no final de semana? Ah, depois que eu saí da igreja, eu fui almoçar num restaurante, por exemplo. Aí a pessoa pergunta, você vai na igreja? Qual igreja que você vai? Ah, eu vou na igreja evangélica. Aí um outro na turma fala assim, eu vou na igreja católica. Aí alguém solta assim, mas Deus é o mesmo. O que importa é ter fé. Quem já ouviu uma afirmação dessa? Não? Nossa, isso é muito comum. Isso é muito comum. Vocês ainda vão ouvir ainda um dia, vocês vão lembrar disso. Isso é muito comum as pessoas dizerem, não, mas Deus é o mesmo, o que importa é ter fé e tal. Isso é uma afirmação problemática. Por quê? Por mais que os protestantes e os católicos, que são mais próximos, né? É diferente de você comparar um cristianismo com o islamismo, que são mais distantes as religiões. Mas ainda assim tem fatores em comum. Todas elas acreditam que Deus criou todas as coisas, por exemplo. Então existem afirmações que podem ser verdadeiras em todas as religiões, mas afirmações que não. Então, a afirmação da divindade de Jesus, ela exclui a possibilidade dos dois estarem certos. Os dois estão certos quando afirmam que Deus criou tudo, mas um dos dois está errado quando afirmam a divindade de Jesus. Ou Jesus é Deus, como ele disse, ou não é Deus, como o Islã e o judaísmo diz. Então a gente tem que ter essa sabedoria de diferenciar esses dois pontos nessas conversas, porque as pessoas geralmente usam esses exemplos em que as duas podem ser verdadeiras para afirmar que sobre todo o resto tá todo mundo certo, e não é verdade. Então, em vez da gente falar assim, tá todo mundo errado, a gente tem que fazer essa distinção, que é mais honesta intelectualmente. A gente pode falar o seguinte, ó, gente, algumas questões são comuns às religiões. Então, afirmar que Deus criou todas as coisas, várias religiões afirmam isso. Mas, em alguns momentos, elas fazem afirmações que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Aí a gente pode dar esses exemplos, né? Os cristãos dizem que Jesus é Deus. O Islã diz que Jesus não é Deus. O judaísmo também. Um dos dois está errado. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo, entendeu? Então a gente tem que colocar isso na roda para as pessoas pensarem e não ficarem pensando que todo mundo está certo, entenderam? Então, o que você perguntou é exatamente esse ponto que eu falei aqui, ó. Existem pontos que são corretos em qualquer religião. Então, por exemplo, quando o padre diz que só existe um Deus, e o pastor também diz, os dois estão certos. A questão é, você precisa entender que existe uma verdade absoluta. Isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Existe uma verdade absoluta. E ela foi revelada. Estão vendo aqui? Ela foi revelada. Então, a nossa referência é a palavra de Deus. Então, a gente tem que julgar todas as afirmações, seja de um padre, seja de um pastor, à luz da verdade. Então, a Bíblia relata lá em Atos que quando Paulo foi pregar lá em Bereia, os irmãos lá, os cristãos lá em Bereia, eles conferiam se o que Paulo estava falando batia com a palavra de Deus. Por quê? Porque se Paulo dissesse algo que estava contra o que já foi revelado, eles tinham que ficar com a verdade, entendeu? Então, Júlia, em si, a questão é, em si, não é problema você frequentar duas tradições diferentes de cristianismo, católico e protestante, ou uma protestante, por exemplo, mais tradicional, como presbiteriana, e numa pentecostal, por exemplo.
A questão primeiro, por que dessa separação? Então, geralmente, é por várias razões. Ou a pessoa está conhecendo ainda a fé, é nova na fé, que é o seu caso, entendeu? Então, você está descobrindo ainda coisas. Então, não há problema você frequentar ambientes diferentes ou até outras comunidades, né? O Lucas contou pra gente que ele foi em uma outra comunidade. Isso não tem problema nenhum. Vocês estão conhecendo o Evangelho agora e conhecendo locais e formas de falar, de falar da fé, de organizar o culto. Então, tudo isso é muito novo. Então, isso não é um problema. A questão é, ao longo do tempo, à medida que você for aprofundando no conhecimento da Bíblia, aprofundando no conhecimento da verdade, eu, por exemplo, eu frequentei a Igreja Católica a vida inteira, até os 21 anos. Quando eu conheci a Bíblia e comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a perceber coisas que o padre de fato falava e eram verdade. Porém, eu comecei a perceber outras questões que para mim foram fundamentais para eu não mais frequentar a tradição católica. Por quê? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o seguinte. Primeiro a Timóteo, por exemplo, 2,5, diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E aí, outros textos da Bíblia vão dizer, por exemplo, que aquele que é líder na igreja, ele não tem que dominar sobre os seus fiéis, ele tem que servir eles por amor. Então a Bíblia, eu fui percebendo certos princípios na Bíblia que iam contra a estrutura da Igreja Católica. Então, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela é formada numa estrutura, por exemplo, de papado. Então, o Papa é o líder supremo da Igreja e ele, segundo a tradição católica, eles acreditam que o Papa é infalível. Então, o que o Papa diz na sua cadeira papal, ele é infalível. Aí, quando eu olho para a Bíblia e vejo as várias essa por exemplo, né, de que o ser humano ele não deve dominar sobre os outros, o papado, quando a gente estuda a história da igreja, foi exatamente um domínio sobre as pessoas. Então começou a rezar a missa em latim no século VI. Aí foi tirando-se a Bíblia das pessoas, a missa era rezada de costas em latim, ou seja, as pessoas não tinham acesso mais à Bíblia na língua delas. Foi isso que motivou, inclusive, a Reforma Protestante. Alguns monges começaram a olhar e falar assim, gente, como é que o povo vai entender a palavra de Deus se eles não têm a Bíblia para ler na língua deles, só em latim? E quem sabia o latim era só os padres cultos da igreja. Então eu comecei a ver princípios que iam contra a estrutura da igreja. Entende, Júlia? Então, da mesma forma, existem certas igrejas protestantes que se organizam de uma forma muito errada. Então, ali também não seria um lugar para mim. Então, a Igreja Católica, como ela é uma igreja só, todas são a mesma coisa, quando eu fui entendendo a Bíblia e aprofundando o meu estudo na Bíblia, eu percebi o seguinte, nossa, ali eu não vou crescer muito na minha fé. Por quê? Porque eles estão ferindo princípios basilares da fé cristã. A questão da mediação, né? Que só existe um mediador entre Deus e os homens, e segundo a tradição católica, todos os santos são mediadores entre Deus e os homens, Maria, Pedro, Paulo. Então eu fui vendo pontos que são muito sérios. Não é aquela questão assim, o louvor daquela igreja é rock, eu gosto mais de um louvor clássico. Não são essas questões periféricas. Eu comecei a perceber que eram coisas estruturais. Assim como existem em outras igrejas evangélicas também. Por exemplo, muitas igrejas neopentecostais trabalham muito com a ideia da teologia da prosperidade. Isso, para mim, é um erro muito sério. Então, eu não conseguiria congregar naquele lugar e crescer espiritualmente baseado na verdade, entende? Então, resumindo agora, não há problema você frequentar esses espaços diferentes. A questão é, à medida que primeiro, você tem que ir buscando o conhecimento, se aprofundando no entendimento da Bíblia, para você saber discernir qual vai ser o local em que você vai mais crescer na fé. Entendeu a diferença, Júlia? Porque
Por exemplo, eu não me vejo crescendo na fé numa igreja católica ou numa igreja neopentecostal, porque a estrutura básica já começou errando em coisas muito sérias, entendeu? Não é, tem coisas que eu acho que a gente pode melhorar lá na nossa igreja, por exemplo, mas a estrutura é saudável, entendeu? Tem pessoas saudáveis, tem erros, tem, mas tem pessoas minimamente saudáveis que estão buscando acertar. Não funcionamos numa estrutura piramidal. Então, por mais que nós sejamos líderes, nós estamos ali para servir as pessoas e não para decretar o que a gente fala infalivelmente, como um papa faz, entendeu? Ou exigir das pessoas dízimo e falar que elas vão para o inferno ou vão sofrer danos materiais se elas não dizimarem. Então a gente não funciona como algumas igrejas protestantes fazem. Entendeu a diferença? Ah, legal. Nada. Então, os pluralistas, eles dizem geralmente que a gente é intolerante. Por quê? Ah, porque vocês não toleram as outras religiões. Só que eles confundem a palavra intolerante. Porque ser intolerante não significa aceitar que todo mundo está certo. Ser intolerante é eu agredir, ofender, humilhar as outras pessoas. Mas dizer que alguém está errado porque ela acredita que o Papa é infalível, ou porque ela acredita em reencarnação, ou porque ela acredita que Alá, que Maomé é um profeta, isso não é intolerância. Isso é discordância, é totalmente diferente. Por isso que eles confundem. A gente só pode tolerar aquilo que a gente discorda. Se a gente concordar, se a gente não concordar, aí sim que a gente tem que tolerar. Então a gente só pode tolerar aquilo que a gente discorda. Olha que interessante. Se você concorda com alguém, você não precisa ser tolerante com ela, você concorda com ela. A tolerância pressupõe a discordância. Então, necessariamente, eu preciso discordar para tolerar. Então, não há problema nenhum a gente discordar das outras pessoas, das outras religiões, entenderam? O que eles querem é que a gente acredite que o Sol é redondo e quadrado ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Isso é irracional. Querer que a gente acredite que Jesus é Deus e não é Deus ao mesmo tempo, poxa, isso é irracional. Então não dá para falar que os cristãos e os muçulmanos estão certos. A gente pode falar, eles estão certos em qual assunto, em qual afirmação. Aí a gente vai saber. Ah, na afirmação que Deus é o criador de todas as coisas, os dois estão certos, beleza. Mas na afirmação da divindade de Jesus, um dos dois está errado. E aí a gente tem que saber responder também. Eu acho que Jesus é Deus por causa disso e disso e disso, entendeu? Então é irracional afirmar que todas as religiões são verdadeiras. E aí a gente poderia perguntar para a pessoa, né, para o pluralista: você também é intolerante contra os absolutistas? Por quê? Porque se ele diz que nós somos intolerantes porque a gente discorda, o pluralista discorda da gente, porque nós somos absolutistas. Nós acreditamos que a verdade é absoluta. Então o fato dele discordar da gente também torna ele intolerante? Olha que interessante. Como que o mesmo princípio se volta contra a pessoa. É igual aquela afirmação da verdade relativa, lembra? Se alguém que diz que a verdade é relativa, você pode virar para ela e falar assim: então o que você fala é relativo também, eu não preciso acreditar. Ou seja, o que ela fala destrói o próprio argumento. É a mesma coisa aqui, ó. Se o pluralista diz que quem discorda de outro é intolerante, então ele também é intolerante, porque ele também está discordando da gente, que somos absolutistas. Ou seja, é sem pé e sem cabeça, é autodestrutivo, né, essas crenças. Então, o que a gente tem que ser é tolerante, não irracionais. Acreditar que todas as religiões são verdadeiras, isso é irracional, isso não é tolerância. Ficou claro isso, gente?